Boa noite aos pais, aos alunos, aos líderes de classe e aos professores regentes que vieram para esse nosso segundo encontro de pais deste ano, o nosso Conselho de Classe Participativo. Queria aproveitar desde já agradecer a presença de vocês, pais, e também dos líderes de classe que se dispuseram a preparar alguns dados para estar mostrando para vocês, e aos regentes, é óbvio que trabalharam bastante para construir essa comunidade de aprendizagem. Bem, se vocês me permitirem, eu queria falar um pouquinho da missão da escola que vocês escolheram para o filho de vocês. A Escola Salesiana tem como missão desenvolver integralmente todo estudante que entra aqui, ou seja, toda criança, todo adolescente, desenvolver em todas as suas habilidades, tanto no conhecimento como nas suas capacidades emocionais, desenvolver também nas suas capacidades sociais, ou seja, na capacidade de se relacionar com os outros seres humanos e desenvolver-se também do ponto de vista espiritual. O desenvolvimento integral de que falava, ele começa ou tem um lugar especial nesse espaço aqui, que é o espaço da sala de aula, onde o seu filho ele vai conviver com tantos outros adolescentes, com tantos outros pré-adolescentes, e a partir desse espaço aqui é que ele vai se construir e vai construir uma porção de aprendizagens. E para que isso realmente ocorra com maior significatividade, nós temos um projeto aqui no colégio que nós chamamos de gestão de grupo. E esse trabalho de gestão de grupo, ele inicia já no primeiro dia de aula, quando cada aluno que chega aqui no Salesiano, ele é convidado a estabelecer metas pessoais, e esse grupo de alunos que estabeleceu metas pessoais, também se estabelece meta de grupo. E como nós acreditamos que a educação, ela acontece de dentro para fora, é importante a todo momento, a partir dessas metas pessoais e dessas metas do grupo, fazer cada aluno pensar sobre elas. Fazer o aluno pensar, vocês acham que é fácil? Não é muito fácil. Tenho certeza que lá em casa também não é muito fácil vocês fazerem o filho de vocês pensar. Normalmente quando você faz ele pensar dentro de um grupo desse, numa gestão de grupo, ele se depara com aquilo que é característico do adolescente, com o egocentrismo, muitas vezes com a insensibilidade, não perceber o outro, não perceber o professor, aquilo que o professor está sentindo, ou aquilo que o colega está sentindo. Mas também, por outro lado, fazer o grupo pensar ou trabalhar a gestão de grupo traz coisas muito lindas, coisas muito bacanas. Por exemplo, a solidariedade, o respeito ao colega, a capacidade de ajudar, de um ajudar o outro, a entreajuda, a capacidade de estabelecer metas também em conjunto e batalhar por elas e lutar por elas e tentar trazer o colega junto. Acho que todas essas coisas nos trazem muita alegria dentro desse processo de gestão de grupo. Mas o processo de gestão de grupo, ou esse processo de avaliação, ele é um processo bastante complexo. Como já disse antes, ele inicia lá no começo do ano, e vai até o final do ano. E quando eu tenho um grupo, aí é possível você fazer um processo de conselho de turma. Ou seja, o regente coloca novamente o grupo todo a refletir sobre aquelas metas, aqueles objetivos individuais e também os objetivos coletivos, os objetivos do grupo. No conselho de turma, o grupo também se habilita, juntamente com o regente, a fazer uma avaliação dos seus professores, a fazer uma avaliação da escola como um todo, consegue se avaliar também como grupo, colocando aquilo que eles têm de bom e aquilo que eles ainda precisam melhorar, que não está assim tão bom. E são capazes também, a partir do conselho de turma, de levar ou de enviar sugestões para o conselho dos professores. E o conselho dos professores é uma outra etapa desse processo longo de avaliação. No conselho de professores, todos os alunos eles são avaliados. E o olhar do professor é sempre esse, assim, esse aluno ele teve avanço, quais foram os seus avanços? Esse aluno ainda está manifestando alguma dificuldade, quais são as dificuldades? Se as dificuldades forem muito grandes, às vezes se faz necessário, inclusive, chamar os pais para virem até o colégio e conversar para dar os encaminhamentos para tentar superar essa dificuldade.
Mas a princípio o conselho não é o bicho-papão, como todo mundo acha, as pessoas vão se reunir para falar mal dos alunos. Não é bem assim, não. Nós nos reunimos com certeza, isso vocês podem ter certeza, para ver o quanto cada aluno avançou. E se permanecem dificuldades, como é que nós podemos dar um encaminhamento para superar essas dificuldades. E aqui, onde vocês agora estão, e que vocês atenderam ao nosso convite, está acontecendo agora aquilo que nós chamamos de conselho participativo, com presença do regente, de líderes de sala e de pais. O conselho participativo, ele é uma espécie de prestação de contas, né? Ou se não é uma prestação de conta, pelo menos um instrumento que nós criamos dentro desse processo de gestão todo, para poder mostrar aos pais o quanto o grupo está avançando e também mostrar aos pais as dificuldades que permanecem. E nós também queremos ouvir dos pais, quem sabe alguma sugestão, aquilo que os filhos comentam em casa e que nós como instituição podemos estar melhorando para que esse processo de formação, de educação integral do seu filho, ele aconteça realmente, né? Que não fique só lá no papel, no Pepsi, que vocês vão ler daqui a um pouco lá no site do colégio. Ó, uma dica importante, o Conselho de Classe Participativo não é um espaço para ficar aqui analisando assim detalhadamente o professor ou o grupo agora aqui, se fixar em cima de algum problema que tenha acontecido com determinado aluno e determinado professor. Se houver problema com relação a algum professor, é importante que vocês, pais, sinalizem. O regente com certeza vai estar anotando, depois ele vai estar passando, dependendo do caso, ele vai estar falando diretamente com o professor sobre aquilo, o colega de trabalho, né? Acho que nós temos essa liberdade, nós somos um grupo aqui. Ou se não, se for uma coisa que precisa um encaminhamento um pouco mais sério, com certeza o professor regente vai estar passando para a coordenação para que a gente possa fazer os encaminhamentos e atender ou resolver esse problema que eventualmente surgiu. Vocês podem achar depois disso que eu falei que o professor ele também não é responsabilizado por tudo aquilo que acontece em sala de aula. Como dizia o nosso querido Padre Lino, que muitos de vocês conhecem, 50% da sala de aula é dos alunos e 50% é do professor, né? Por isso que nós também instituímos um outro instrumento que nós chamamos de roda. E como é que funciona a roda? A roda é muito simples. O professor, que é o adulto da relação, que é a autoridade, ele conduz a roda, o professor que está sendo avaliado. Nessa avaliação, o professor ele passa a palavra para cada um dos alunos e cada um pode dizer o que sente. E o professor vai escrevendo com a ajuda de um secretário. No final, o professor também coloca as dificuldades que ele tem com relação a esse grupo. E aí o grupo, juntamente com o professor, escolhe ou determina algumas ações, algumas atitudes que vão dar conta de resolver esses problemas que estão acontecendo em sala de aula. Por quê? Porque o nosso objetivo é que o seu filho aprenda todas as disciplinas, que desenvolva as habilidades, todas aquelas habilidades que você já conhece, habilidade da leitura, habilidade da escrita, habilidade da oralidade, saber defender ideias aqui na frente, habilidade da pesquisa, da resolução de problemas, mas também que ele desenvolva umas habilidades que são importantes de lidar com conflito, porque a vida inteira nós vamos lidar com conflito, que ele aprenda a lidar com questões emocionais, com as próprias frustrações, né? Os sonhos que muitas vezes não acontecem, porque a nossa vida é isso, né? E quando nós falamos em desenvolvimento integral, nós não podemos deixar isso de lado. Bom, para finalizar esse nosso papo, eu gostaria de propor para vocês uma parceria. Vocês estarão recebendo daqui a um pouco os boletins, ou quem sabe muitos já viram, porque já está na central do aluno, os boletins e o RPA, o Registro de Participação e Atitudes. O que fazer com essas duas ferramentas? Eu acho que elas são um grande instrumento para o pai e a mãe sentar com o filho, pré-adolescente e adolescente, e a partir daí fazê-lo pensar. Porque você só consegue mudar as pessoas se elas pensarem.
Não adianta muito sermão nessa hora. Ah, tirou nota baixa, eu faço um baita sermão para o meu filho. Isso não vai resolver. O que vai resolver é ele ter que dizer por que ele tirou nota baixa, o que ele pode estar fazendo para poder resolver esse problema de aprendizagem que ele tem. E muitas vezes ele vai pedir ajuda, inclusive, né? Essa ajuda vocês vão poder dar, ou nós aqui no colégio vamos poder estar dando para ele. Se ele tirou nota boa, o que você vai fazer com o boletim RPA? Ó, valoriza, dá um elogio para ele, mas mesmo assim faz ele pensar, ó, tem alguma coisa que você pode melhorar? Ou você poderia, quem sabe, ajudar algum colega para que ele também cresça assim como você está crescendo? Dentro desse processo de gestão de grupo, quem sabe você pode, com essa sua atitude, fazer esse grupo crescer, reforçar metas, reescrever metas, não é só para quem tem dificuldade, não, é para quem também está se saindo bem, né? Porque nós queremos um desenvolvimento integral da pessoa. Muitas vezes o cara é bom na matemática, o aluno é bom na matemática, mas no ponto de vista emocional, de repente ele precisa algum reforço, ou um grande reforço, né? No ponto de vista do relacionamento, às vezes é muito tímido. Como é que você vai vencer essa timidez e tal? Um cuidado que nós temos que ter quando trabalhamos com o adolescente é a questão da transferência. Não que o adolescente não tenha razão, muitas vezes ele tem razão naquilo que ele diz. Mas é muito comum o adolescente transferir o insucesso dele para o professor, para a van que chegou atrasado, para o barulho que tinha na sala, para a voz do professor, para a voz da professora e assim por diante, né? Se eximindo da responsabilidade. Não. A nossa função é novamente aqui, ó, fazê-lo pensar e tomar atitudes diante disso. É claro que se houver realmente algum problema, os encaminhamentos vocês também vão estar dando, entrando em contato conosco, com o professor. Tarefa. As nossas tarefas. Talvez um dos maiores problemas que a gente tenha é o estudo em casa. Dias atrás, fazendo uma pesquisa no 6º ano, disseram-me, a grande maioria, de que estudavam apenas 30 minutos por dia. Ou seja, pesquisa, leitura, reunir material para trazer para a sala em 30 minutos, não tem como, né? Aí o que vai acontecer? Essa criança, esse adolescente não vai desenvolver a alegria de aprender. Porque ninguém aprende, ninguém constrói memória de longo prazo ou aprende a resolver problema se não retoma, se não estuda em casa. Esse é o nosso processo. Com certeza, entregar um boletim para vocês e não fazer tudo isso que eu acabei de falar para vocês seria muitíssimo mais fácil. Mas nós que acreditamos que nós podemos desenvolver integralmente cada garoto, cada garota que chega nesse colégio. E é essa parceria que nós queremos fazer com vocês. Então, fique agora com os regentes e os líderes de classe. Tenham uma boa reunião e uma boa noite.